Não é hora de a gente pensar em buscar alternativas? É no momento da catástrofe que a gente pode construir as melhores soluções. As matas ciliares é o meu objeto de trabalho. Eu perdi o meu objeto de trabalho. Nós temos que resgatar o conhecimento dos nossos avós, bisavós, porque eu ouço muitas pessoas dizendo: meu pai sempre dizia que a gente precisava cuidar da margem do rio. Estamos iniciando o podcast de hoje. A entrevistada é professora, bióloga, pesquisadora da Univates. Isso. E ainda a pesquisa é sobre mata ciliar, porque Isso. tem um monte de situação, um monte de gente dando palpite, muitas dúvidas. Então vamos fazer o quê? Falar com aquela pessoa que sabe do que está falando. Professora Elisete, prazer em tê-la aqui no programa. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão polêmico atualmente. E a gente precisa desmistificar algumas coisas, a gente precisa esclarecer algumas coisas sobre esse assunto que é tão importante e que a gente precisa trabalhar muito em prol dela. Bom, e olha, claro, a Rede Globo um pouco maior do que nós, mas nos furaram a pauta, né? Trouxeram no domingo, antes de vir para o programa. Isso. Tava bem, saiu bem no Fantástico. Obrigada. Agora, professora, como o próprio nome diz, né? Eu Podcast. Quem é Elisete Freitas? Então, eu sou bióloga, sou uma amante da natureza. Eu trabalho na Univates já há bastante tempo, como professora, como pesquisadora. E desde 2010, as matas ciliares têm sido o foco do meu estudo. Eu já andei muito aí nesses barrancos, já me pendurei em muito barranco da mata ciliar do Rio Taquari, do Forqueta, do Forquetinha, contando árvores. Conheço bem, sim. Nós trabalhamos desde Mussum até Taquari, em 18 áreas ao longo do rio, do Taquari. Trabalhamos ao longo do Forqueta, em 8 mais 4 áreas, então são 12 áreas, assim, então a gente circulou muito por aí, em áreas onde tem floresta bem densa, floresta bem preservada, onde ela não está preservada, no Forquetinha também. Então a gente tem a gente veio construindo muita coisa em termos de conhecimento sobre as matas ciliares da nossa região. Esta é a professora Elisete. Sou eu. Sou mãe também, sou vó. Ah, é? Sim. Já trabalhei em várias escolas, em escola municipal, escola estadual, fui professora no Castelinho, no Érico, trabalhei na escola em Forquetinha, então, assim, tenho uma caminhada muito grande, amo ser professora, sou apaixonada pela sala de aula e mantenho um vínculo muito forte com os meus ex-alunos, minhas paixões, assim, então... É uma profissão que eu escolhi, além de ser bióloga, ser professora, minha vida inteira sendo professora, e me realizo muito na sala de aula. E hoje também pesquisadora do Univates, né? Sobre mata ciliar. Sim, há 12 anos, praticamente 12 anos que eu trabalho com pesquisa, como pesquisadora, então da Univates, no programa de pós-graduação em biotecnologia. E a gente trabalha, então, com matas ciliares, mas a gente tem outras pesquisas também, que é sempre com plantas nativas. A gente trabalha com plantas nativas, investigando possibilidades de usos diferentes. Usos como alimentos, uso como medicação, como plantas medicinais, diferentes usos. E temos trabalhado muito agora numa área que é bem interessante, que é o desenvolvimento de herbicidas naturais, inseticidas naturais, feitos a partir de óleos e extratos de plantas. Então, é claro que a gente não trabalha sozinho nisso, a gente tem parcerias com outros professores da instituição e de fora, e a gente também trabalha, então, investigando o potencial natural de plantas nossas, nativas, para diferentes usos, né? Bom, a primeira pergunta, então, para a gente nós aqui do Vale estamos passando pela 5ª enchente em 9 meses. E agora tem sol hoje, né? Mas choveu muito ontem, o rio chegou a 24,5 metros e deve amenizar, agora já está baixando, mas amanhã vem de novo, né? Amanhã a previsão é dele subir novamente. E se fala muito agora sobre mata ciliar. Se tivesse mata ciliar, seria melhor. Outros, né, entendidos, dizem não. Se tivesse muito mato, seria pior, porque o que derrubou as pontes não foi a água, foram as árvores que bateram na árvore e derrubaram. Professor, alguém que sabe, que pesquisou isso, qual que é a resposta correta? Então, não tem, e aconteceu tudo isso porque
porque tem muito pouco, porque ela é muito estreita, porque ela estava muito degradada. O que significa isso? Ela já não tem aquelas características originais, ela não tem mais aquelas espécies, não tinha, né? Acho que agora a gente precisa falar quase que no passado. Ela perdeu ao longo do tempo, ao longo da ação antrópica, que é o nosso modo de agir no ambiente, nós somos interferindo na constituição dessas matas. E ela não cumpria mais, ela não estando degradada, ela não consegue cumprir com a sua função. Ela mata ciliar. Ela mata ciliar. As matas ciliares, ou florestas ribeirinhas, ou matas ribeirinhas, tanto faz como a gente quer chamar. A gente costuma... Por que se chama mata ciliar? É como os cílios dos nossos olhos, que servem ciliar de cílios, que servem para proteger os nossos olhos, né? A mata ciliar ela tem essa mesma função de proteger as margens. Mas agora, se ela está degradada, se ela está reduzida a estreitas faixas, se ela não tem mais aquelas espécies que ela deveria ter, porque essa é uma outra situação, a gente tem muita espécie exótica invasora nessas áreas. Eucalipto é um deles. Eucalipto também, mas uva japonesa, Morus nigra, que é aquela árvore que dá uma morinha. A gente tem capim-elefante. E assim a lista é enorme. Muitas gramíneas. Tem uma gramínea que chamam de encrenca de vizinho. Sim. São espécies que não cumprem o seu papel. São espécies que elas ocupam o lugar da mata, das espécies nativas. Quando está degradada, ela ocupa o espaço e ela não deixa mais as nossas árvores nativas crescerem. A gente tem estudos que mostram isso. Ela cobre tanto aquele solo. E aí as árvores nativas, ou arbustos, enfim, que são de mata ciliar, elas não conseguem sair fora daquele monte de grama que está... Está enredado ali. Isso. Não bate sol, não Exato. dá fotossíntese, não desenvolve. Ela não consegue germinar porque ela não tem nem espaço para sair por entre os seus rizomas que se formam. Então, esse é o grande problema, né? E aí as pessoas às vezes dizem, mas onde tinha grama, preservou. Não. Depende da grama, é isso? Não é qualquer grama. Não. Quando a gente olha as nossas áreas, a mata ciliar, eu andei muito já por aí, porque como eu comentei ontem ainda, as matas ciliares é o meu objeto de trabalho. Eu perdi o meu objeto de trabalho, né? Então, eu tenho andado muito e observado, desde lá em cima, lá na Barra do Fão, Travesseiro, descendo, fomos a Cruzeiro, enfim... andamos muito mesmo por aí para ver como ficou. E não ficou nada. Foi tudo levado embora. Mas né? Foi levado embora porque ela era muito estreita, ela era porque frágil. Ela é muito estreita, porque aí ela fica frágil. Primeiro a gente precisa entender o que são florestas, o que são as matas ciliares, o que são florestas ribeirinhas. Né? Primeiro, são áreas muito frágeis, de elevada diversidade biológica. Muita coisa, meus tempos. Muita coisa. Né? E elas mudam muito. Porque isso vai depender do tipo de ambiente. Tem uma porção que é alagável, o tipo de espécie que ocorre ali naturalmente é um. Tem uma porção que é rochosa, o tipo de espécie que ocorre aí é outro. Então, ela muda muito. E ela é muito rica. Mas ela tem essa riqueza de espécies associadas é que fazem com que ela cumpra o seu papel de proteger as margens. Além disso, é proteção da biodiversidade, corredor ecológico para a fauna, para a flora, e assim por diante, né? E a infiltração da água. É só a gente comparar com o que aconteceu agora, nessa chuvinha aí, 150 milímetros, e elevou muito, e a água era um caldo marrom, né? Sim. Então, porque não tem mais nada. Trouxe terra, sujou Trouxe terra, exato. Por quê? Porque a floresta, que deveria estar nessas margens, que absorvem a água, e essa água escorre, o que sobra escorre, sem levar, filtra resíduos e assim por diante, resíduos químicos, né, da agricultura e N outras situações. Só que ela não consegue mais cumprir com essa função. Ela estando estreita, ela não consegue proteger, ela não vai cumprir com a sua função. Qual que é o tamanho ideal de uma mata ciliar? Um rio que tem 10 metros é uma metragem, né, para mata ciliar. A lei determina. O rio de Taquari tem de 100, tem lugares de 200 metros de largura. Qual que é? Isso é de acordo com cada lugar? Então, existe uma lei, que é a Lei Federal de 2012, que é a 12.651, que ela
altera, ela substitui o Código Florestal de 65 e ela determina as metragens. Se ela é suficiente, eu não sei, porque agora com as atuais condições climáticas que a gente está vivendo, me parece que o que existia não é suficiente. Mas quais são essas metragens? Então, isso varia muito. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Para não me perder nas metragens. Em rios que têm até 10 metros de largura, a lei determina que em cada margem seja preservado 30 metros de cobertura vegetal. Para cada lado? Para cada lado. 10 metros, 30, 3 vezes mais para cada lado, é isso? Exato. Se o rio tem até 10 metros, de cada lado da margem deveriam estar preservados 30 metros. Meu. A gente não tem isso nem no Rio Taquari. Eu conheço muito, circulo por aí, não lembro do teu lugar. Assim. A gente está culpando uma mata por algo como se ela tivesse sido ocupada, quando, na verdade, quem mexeu nela, quem desestruturou ela para que ela não cumprisse a sua função, fomos nós. Rios que têm de 10 até 50 metros, 10 até 50 metros de largura. De largura. De cada lado, a lei determina uma preservação de 50 metros. Rios de 50 a 100, 50 a 200 metros, a APP, a faixa de APP, que aí entra o forqueta, né? O forqueta varia. Em alguns pontos vai ser menos 50, em outros é mais. Então, essa APP ela varia, no caso do Taquari, no Taquari, em geral, vai ser mais de 100 metros. É 100 metros de cada lado. 100 de cada lado. 100 de cada lado. E acima dessa metragem, quando é 200 metros de largura ou mais, a área de APP é de 200 metros de cada lado. Sabe que nós descemos, eu e quem está nos acompanhando aqui, junto, né, o Samuel, o Jonas e o Orlando, nós descemos todo o Rio Taquari. E nós descemos muito, a gente foi ver as barrancas, nós subimos, nós tiramos foto, levamos drone, imagens com drone, e eu não lembro de ter tanto espaço. Tem lugares que eu fiz um vídeo, até a gente vai postar ele agora, de que nesse vídeo eu mostro que não tem nada de barranca, mata ciliar. Já falamos muitas vezes sobre a importância da mata ciliar. Na expedição Rio Taquari, que estamos descendo todo o Rio Taquari, chegamos nesse ponto, em Roca Salles, em que o agricultor não deixou nada de preservação. Lavrou tudo, soltou a terra, não tem árvores para proteger do rio, só não lavrou dentro do rio porque não foi possível. Bom, mas agora, foi encher... Não, na verdade eu passei nesse mesmo local em abril do ano passado e não tinha praticamente nada, tinha alguma coisa muito pequena, quase que nem está agora. Né? Então, com base nisso, assistindo esse vídeo, né, que já viu esse vídeo, né, professora, o que eu falei ali, tem alguma coisa equivocada, não está correto, não? Não tem nada de equivocado. Porque só faltou o agricultor lavrar dentro do rio, né? Usou todo o espaço, né? Então, exato. Eu vi e isso é muito grave. As pessoas precisam entender que respeitando uma faixa na margem desse rio, ele não vai perder a área de terras. Muito pelo contrário, ele vai proteger a sua propriedade. A gente tem trabalhado muito com isso. Nós temos um exemplo de um agricultor na margem do Rio Forqueta. Nós trabalhamos na propriedade dele desde 2021. 2022, a gente conseguiu implantar algumas técnicas para a restauração da cobertura vegetal. E nós tínhamos feito um cálculo de 2000 até 2022, quando nós iniciamos, ele tinha perdido vários hectares de terra, uma faixa muito grande de terras naquele local. Porque o rio levou. Porque o rio levava. Nós estávamos lá começando os trabalhos, olhando, estudando o que nós iríamos fazer, justamente num dia em que tinha bastante água. E a gente escutava a terra, o solo cedendo e sendo levado. Justamente porque não tinha essa cobertura vegetal. E nós conversamos com ele, conseguimos convencê-lo de fazer as estruturas lá e nós trabalharmos com a restauração daquela área. E ele não perdeu mais nada de terras. Não sabemos dizer o que aconteceu agora, porque a gente ainda não teve acesso àquele local. Né? Mas é uma das nossas curiosidades. Queremos voltar lá e ver. Agora é minha também. Quero ter matéria com eles, deu certo. Então, exatamente. Então, assim, preservar a margem com vegetação significa proteger a sua propriedade.
garantir mais segurança à sua produção. E ainda outras questões que às vezes as pessoas não pensam. É o equilíbrio para aquela produção, os inimigos naturais que estão ali, as abelhas para os que polinizam. A nossa produção agrícola, ela depende dos polinizadores. Mas os polinizadores precisam ter a sua casa para morar. Eles não vão ir lá no meio da lavoura. Eles querem uma área natural. Então, quando nós mantemos a floresta, a gente faz isso. E isso se chama serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos. E que a gente está fechando os olhos para isso. A gente está acabando com os organismos que fazem o controle ou que garantem a existência de organismos importantes para a nossa produção, para a nossa sobrevivência. Nós poderíamos dizer, sim, então, professora Elisete, de que nós estamos pagando o preço por destruir, por ocupar um espaço que não é nosso? Sim, com toda certeza. E eu temo muito que isso seja apenas o começo do que ainda pode vir a acontecer. É mesmo? Eu sim. Quando a gente anda por aí, olhem as encostas de morros que houve, em que aconteceram deslizamentos. Que tipo de ocupação tinha acima deles? Né? Nem todos, mas na grande maioria. Então, sim, a gente está pagando um preço. Eu comentei antes de iniciar aqui o programa sobre o mosquito pólvora, que foi um problema em algumas cidades, que ele tá chegando. E por que isso acontece? Porque nós acabamos com os inimigos naturais. Por que a gente tem problemas com mosca, com mosquitos e assim por diante? A gente não tem mais sapo. É muito raro encontrar. Então, Verdade. a gente tem quebrado o equilíbrio ecológico. E a gente está pagando o preço. Então, sim, infelizmente. Sabe que eu vi um cientista, a gente comentava um pouco antes, um cientista que diz, para a gente entender bem a mudança e a influência do homem no planeta, que até 1900 nós andávamos de charrete, carroça, né, era o nosso meio de locomoção. A gente passou a utilizar trem, passou a usar o carro, para isso tira-se da natureza tudo para essa fabricação, tudo vem da natureza, né? Desde petróleo, tudo que nós usamos. Aí passamos a voar, ou seja, foi construído avião e cada vez melhores, e aí agora estamos indo para a Lua, estamos tentando habitar um outro planeta, destruir o nosso. Dele diz, é um contrassenso. Então nós vamos pagar o preço. Daí quem estava entrevistando ele disse o seguinte, então tu está prevendo? Não, eu não estou prevendo. Eu sou cientista, 2 mais 2 são 4. Eu estou dizendo que nós vamos pagar o preço se continuarmos neste caminho. Bom, e aí a pergunta é para quem entende do assunto. Qual que é o caminho que nós deveríamos trilhar, então? Então, para evitar isso tudo. Respeito à natureza. Nós temos que olhar a natureza com outros olhos. Ela não é nossa inimiga. Ela é nossa aliada. E eu costumo dizer assim, o ar que a gente respira vem da natureza. A água, o solo que nos dá o alimento, tudo vem da natureza. Os frutos que a gente come é da polinização. Então, nós temos que nos aliarmos a ela. Nós temos que respeitar. Nós temos que voltar e adotar novos hábitos. Desde a nossa forma de consumo, o destino dos materiais que a gente produz. Né? Nas nossas casas, com alternativas mais sustentáveis, na agricultura, na produção mais sustentável, e assim por diante. Então, é olhar a natureza e ver as respostas que ela nos dá. Né? A natureza nos dá todas as respostas. A gente tem que aprender a ver, ouvir e aplicar tudo isso. Chega de agir contra ela, porque ela vai nos dar o troco. E ela é muito forte, né? E ela é muito forte. O Rio nos mostrou isso. Eu quero passar, é o meu espaço. E nós ocupamos. Então, dói? Sim, dói. Vamos ter perdas? Sim, tivemos muitas. Vale a pena a gente conseguir continuar assim? Não é hora de a gente pensar em buscar alternativas? Buscar formas diferentes? Temos que sair de perto das margens e temos que recuperar essas margens. Então, é ter um novo olhar. Ou nós continuaremos a ter perdas de vidas, perdas econômicas. E nós temos que entender que quando a gente fala tudo isso, a gente não é contra o desenvolvimento econômico. Eu ia perguntar isso, porque às vezes não anda no mesmo caminho
a questão econômica, o desenvolvimento, né, o lazer, inclusive, às vezes, com o meio ambiente. Às vezes também, tem algumas pessoas, não sei se é o teu caso, mas que é proibido cortar uma árvore. Deus o livre cortar uma árvore. Não é assim. Não é assim? Né? Não. Mas a gente tem que ter 3 tripés. O social, o econômico e o ambiental. Está provado, esses últimos eventos nos provaram que nós não podemos ignorar o ambiente. Ele é um dos tripés que tem que caminhar junto com o econômico e com o social. Né? E às vezes acontece o inverso, né? Eu sei de áreas às margens do rio, em Cruzeiro do Sul, que eu conheço bem, que estavam à venda muito caro. Não vou citar os valores, mas valores caros para um pedaço de terra, um terreno que é até o rio. Hoje, se alguém, eles estão querendo quase que dar aquelas áreas porque ninguém mais quer, porque o rio tomou conta. Então, quando não se preserva, também se paga com o bolso, né? Se paga esse preço. Né? Exatamente. E nos mostrou isso. Né? Há uma desvalorização, né? Há uma desvalorização, e aí eu acho que é interessante a gente entrar para essa questão do quanto se flexibilizou nos últimos tempos para que tudo isso acontecesse. Né? Por uma questão econômica. Por questões econômicas, né? Então a gente tinha a lei do Código Florestal de 1965, que determinava uma faixa de terras a ser preservadas em todas as margens. Que é essa lei ou foi alterada já? A de 1960. A gente teve uma em 1934, que foi o primeiro código, né? Mas ele tinha muito mais interesses econômicos, né? Preservar as florestas para que tivesse floresta perto da cidade e fornecer a madeira, porque tudo funcionava à base, a energia era baseada no consumo da lenha, né? Isso em 1934. Em 1965, a gente constitui um novo Código Florestal. Opa! E aí ele, então, determina a preservação de faixas bem extensas nas margens de rios, arroios, nascentes. Com preservação mesmo. Com preservação, nada de mexer. Tá, mas e aí por que nós chegamos a essa condição? Porque ela não foi respeitada e porque não houve fiscalização. E aí nós entramos. Fiscalização de quem? União, estados e municípios. Né? Não houve. E a gente teve uma degradação muito grande. Mas nesse período, a gente tem, perto dos anos 2000 e na sequência, até 2012, muitos deputados batalhando para uma mudança nesse Código Florestal. Então, a gente tem, em 2012, ele muda de nome. Código Florestal passa a se chamar Lei de Proteção da Vegetação Nativa. É a Lei 12.651. E aí que a gente começa a ter os grandes problemas. Porque o que ela faz? O que essa lei faz? Ela determina que nós temos que implantar o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades, a partir do CAR. Aí tem que ter o Cadastro Ambiental Rural. Ok, tudo certo, né? E aí é preciso, o produtor rural, ao fazer o CAR, ele tem que fazer adesão ao Programa de Regularização Ambiental. E aí os municípios, os estados precisam começar a implantar esse PRA, né, os PRAs. Mas, além disso, o que ele vai determinar? E aí a gente tem o grande problema dessa lei. Ela vai criar um termo chamado áreas consolidadas. Eu já ouvi falar esse termo. O que significam áreas consolidadas? Todas as propriedades que tivessem qualquer uso em áreas de APP, em costas de morro ou margens de rios ou nascentes, até 22 de julho de 2008, passaram a ser consideradas consolidadas. E está ok, você não cometeu nenhum crime e você pode continuar usando essas áreas. Mexeu depois dessa data, você precisa recuperar. Então, se deu uma anistia a quem não cumpriu uma lei. Mas ele ainda determina que, em situações em que essas APPs são em margens de rios, ao aderir ao PRA, ele teria que recuperar uma parcela nessas margens dos rios. E como é que é essa lei? O que ela diz? Por exemplo, eu sou proprietária de uma área de terras e eu tenho 16 hectares na margem do rio Taquari. Eu tenho menos de um módulo fiscal. Então, propriedades rurais com menos de um módulo fiscal, elas são consideradas
pequenas propriedades rurais. Deixa eu só olhar minha colinha aqui. O que é um módulo, módulo fiscal? O módulo fiscal é uma medida agrária, né? Eu não entendo muito bem dessa questão agronômica, mas é uma medida que cada município tem. Por exemplo, Lajeado, um módulo fiscal são 18 hectares. Ah, perfeito. Isso, tá. 18 de hectares. acordo com cada município. Cada então. município tem uma metragem. Na sim. nossa região, em média, é Porque 18. são pequenos agricultores, né? Isso. Então 18. Então, tá. o que aconteceu? Independente da largura do rio, se você tem um módulo fiscal, você só precisa recuperar 5 metros. Então, você vai aderir ao PRA, mas você só vai precisar recuperar essa margem. Só 5 metros. Só 5 metros, independente da largura do rio. Entendem a gravidade, o quanto se flexibilizou na legislação e que fez com que a gente hoje vivesse a situação que a gente está vivendo. Então, de maneira prática, se eu moro nas margens do rio Taquari, que ele tem 100 metros, tem em muitos casos é muito mais do que isso. 100 metros, que eu deveria ter 100 de preservação, se eu preservar só 5, eu estou dentro da lei. Se você mexeu nessa área, se você Sim, cultivava até ela 2008. até 22 de julho de 2008. Então, se flexibilizou muito. Aí eu achei, eu como agricultor, estou produzindo, Ele planto não está milho, ilegal. soja, eu não estou ligado, estou dentro da lei e digo, só 5 metros tá bom, o resto é lucro. Agora vê essa enchente e arrancou os 5 metros e mais 20 que ele tinha da área, ou seja, perdeu o terreno. Não foi um bom negócio. Não. O que se espera? Que se reveja essas leis, né? Sim. É preciso que os deputados se sensibilizem com isso. E Hoje, que a gente mude isso, né? hoje se... A gente não. Os deputados. Os deputados, eles que fazem as leis, né? É. Mas hoje, se um agricultor ele produz muito próximo da mata ciliar, ou praticamente não tem a mata ciliar, existe uma multa, existe algo que puna ele por isso ou não? Então, essa lei de proteção da vegetação nativa não se pode mais mexer. Entenda que o que existe... Então, se ele não mexeu até 2008, ele não pode mais mexer. Mas caso ele mexa, ele vai estar cometendo um crime ambiental e aí município e estado precisam atuar. Sim. Fazer a autuação, sim. Mas é difícil, porque a maioria, se tem, por exemplo, 5 metros ou 10, né, vai depender de cada município, é claro. A maioria está dentro da legalidade, Sim. mas Na não nossa está de região, acordo. sim. Nossa região, sim. Na nossa região, sim. Estão dentro da lei. O problema, não se cumpriu uma lei boa que visava a preservação desses ambientes tão frágeis até 2012. Ela não foi cumprida, de 1965 até 2012. A partir dali, se dá uma anistia e se permite que as coisas continuem assim. Mas não se permite que se mexa em áreas que estavam preservadas. Né? Não pode. Aí é crime. Aí é crime, sim. Daí é crime. Mas essa da mata ciliar, onde há produção, onde há agricultura, sim, né? Que falou agora há pouco. Então a culpa foi de uma lei feita pelos deputados em 2012. Agora, o agricultor a não... enchente é deles, o isso pessoal tem que não, levar para a Assembleia. Agora, a enchente mexeu agora. Né? Ele vai ter que preservar aqueles, pelo menos os 5 metros. Vai ter que Ele não replantar. pode ir até em cima do rio, né? Aonde eu fiz o vídeo ali. Não poderia ter. Não, ele precisa preservar desde a calha do rio 5 metros, pelo menos. Se ele mexia antes de 2008, que a gente acredita que sim. E se eram 30 metros, em preservar os 30 metros. Não poderia ter plantado ali. Não. Exatamente. E assim, vale o bom senso também. Nós temos que resgatar o conhecimento dos nossos avós, bisavós, porque eu ouço muitas pessoas dizendo, meu pai sempre dizia que a gente precisava cuidar da margem do rio. Muitas pessoas falam isso, né, que moram perto dos rios. Então, nós temos que resgatar isso. E a gente precisa acabar com essa ideia que as pessoas estão falando, que se ouve muito, eu tenho vontade de chorar, de que as árvores prejudicam. Não. Elas não prejudicam. O que acontece é que você tem 1, 2 árvores isoladas ali que elas não... O solo estava desestabilizado. Então, ela não vai cumprir com o seu papel. Uma mata ciliar preservada, que tem as suas espécies, que são desde aquelas que têm raízes bem ramificadas, raízes profundas e muito, muito ramificadas, elas ajudam a segurar o solo. Elas estão associadas e elas mesmas têm muitos galhos. São os famosos sarandis que as pessoas falam. Sarandi amarelo, uma árvore maravilhosa para beira de rio. Fala do sarandi, nós falamos aqui com o Jonas e o Samuel,
Nós descemos depois da barragem. Quem conhece o Rio Taquari, Eu conheço depois da lá. barragem, conhece? Do Rio Taquari, né? Da barragem ali de Bom Retiro Bom do Sul Retiro. até o Jacuí, até Triunfo, são quilômetros, quilômetros, nós não conseguimos de caiaque encostar no rio, de tanto sarandi. E sabe o que a professora falando, agora eu lembro porque tinha um sarandi, quem não conhece, que está nos acompanhando, mas o sarandi ele vai para dentro do rio e Isso! encosta. Aí vem a onda, bate nos galhos dele Exato. e a gente não conseguia chegar na barranca. Nós queríamos parar um pouco, se alongar, fazer o café. Nós não achamos lugar de tanto sarandi que tem. É isso mesmo. É esta vegetação que precisa estar nas margens. Perfeito. São os E é sarandis. nativo, É é nativo, é nativo. São várias espécies que têm, são bem características de margem. É exatamente o que você falou. Elas são muito ramificadas, Muito. desde a base. Nós encontramos um exemplar de uma espécie de um sarandi, lá em Mussum, que ela tinha 58 galhos, 58 ramificações, e eles vão para dentro da água. Encosta na água. Exato, exato. Aí vem a Então, onda, bate nos galhos, antes de exato. bater no solo. No solo. Não dá erosão. Então, exato. E aí, quando eu não tenho isso, ela não está cumprindo com a sua função. Então, vamos parar de culpar a mata. Ela não tem culpa. Agora, aquele que está nos acompanhando, está nos ouvindo, está nos vendo pelo YouTube, diz, então vamos fazer o seguinte, eu moro aqui às margens de um arroio, de um rio, eu vou plantar um monte de sarandi. Pode fazer isso? Pode. Pode. Aqui Deve. na nossa região, deve. Deve, sim, deve. Eu estive lá em Cruzeiro, no Passo de Estrela, e o solo está muito impactado, né? Muito, lá foi muito horrível. compactado. Então, não sei como será. É preciso associar técnicas de engenharia natural para proteger a margem, com técnicas que nós vamos descompactar esse solo e botar alguma coisa para a fertilidade dele, e ainda a vegetação composta principalmente por sarandis. E tem algumas espécies, uma espécie principalmente de sarandi, que ela vem por estaca, que você nem precisa ficar comprando mudas. Você vai, é o sarandi vermelho, você corta e fica bem na linha d'água. Espeta ele que ele se vira. Deixa que é ele... impressionante. Em questão de uma semana, ela já está cheia de... Sério? Sério. Esse é o sarandi vermelho? Vermelho. Bom, fala-se muito também de outras espécies, entre elas a pitangueira, que é a nativa nossa, também pode ser plantada. Também pode. Quais as outras que são? Então, a gente tem... Aí, nós divulgamos uma lista agora de 58 espécies que podem ser utilizadas. Desde herbáceas, que são aquelas que vão fazer esse cobrimento bem do solo inicial, até espécies adubadeiras, que são espécies de mata ciliar mesmo, que a gente coletou, eu andei por tudo por aí. Então, as pessoas às vezes pensam, o que ela está falando que ela não conhece? Hoje, alguém disse, tu encara isso. Eu boto a bota e vou, sim, andar na beira de rio. Já desci, barranco rolando também. Então, nós vamos fazer a expedição agora de Lajeado a Bom Retiro. Vou junto. Vai junto? Vou. Vamos levar. Um dia de sol quente, né? Vamos descer. Não, mas eu já fiz de tudo, assim, de passar mal na beira do rio, porque está muito quente. Então, beleza. O que eu estou falando é de algo que eu realmente conheço. Que bom quando são a gente 10 anos... Não é só teoria. Não, são 10 anos andando na beira de rio. Então, a gente tem um conhecimento. E a gente trabalhou muito, a gente usou essas plantas na beira dos rios. E o que a gente faz? A gente coleta sementes na beira dos rios. Então, nós usamos, nas áreas que nós trabalhamos, sementes que nós coletamos na beira do rio. E produzimos as mudas no laboratório de botânica da Univates. E levamos de volta. E muitas dessas espécies a gente pegava, principalmente o sarandi amarelo, o sarandi vermelho, fazia estacas e já colocava ali na beira do rio. Então quando vê algumas árvores dessas sendo levadas embora, alguns arbustos, te dói demais. Muito. Porque deu trabalho, né? Deu, sim. Eu ainda preciso ir para as áreas onde a gente trabalhava para dar uma olhada. Temos duas assim que a gente ainda acredita muito que estão ali, né? Então, voltando para essa lista. Nós divulgamos agora, recentemente, uma lista bem grande com espécies assim, que aí e nessa lista ela diz quais espécies eu devo botar bem na beira d'água, quais espécies eu só posso colocar em faixas mais distantes, quais espécies eu tenho que usar só alguns indivíduos, porque não tem muito. Um exemplo é a corticeira da serra. Ela ocorre, mas não é uma árvore abundante, então eu não posso usar muito.
Já Tem que só imitar a natureza. Imitar a natureza. A pitangueira já é abundante, então vamos usar bastante. A pitangueira vamos usar em tudo. Então, essa lista que saiu agora... E a pitangueira é boa, para quem não mora em beira de rio, não conhece, porque a pitangueira dá a pitanga e ela cai na água. E os peixes se alimentam dela. Sim. A moreira também, né? A moreira, depende qual amoreira. Ah, depende qual, não é todas? A gente tem uma árvore que é uma amoreira, uma amora, que ela é exótica e invasora. E aí a gente tem outro problema. Eu achei que a moreira era moreira igual. Não, ela é exótica e invasora. Porque ela também, ela cai na água e os peixes se alimentam. Os peixes comem. E o sarandi vermelho, que é um arbusto, que a gente, esse que eu comentei antes, que a gente faz estacas, eu vi quando ela estava cheia de flores e frutinhos, assim, que ela fica os ramos cheios de flores com frutinhos. Quando a gente vai cortar o galho para fazer estacas, comido. Os frutinhos caem dentro da água, os peixes avançam. Eu fiquei assim, minutos parada olhando, porque aí eu começava a sacudir, os frutinhos caíam e eles vinham. Então, são espécies que também, assim como a pitangueira, e a gente pode ver outras, a guabiroba é outra que ocorre em beira de rios, que vão cair dentro da água e que vão servir para alimento para os peixes. Então, vejam como a mata ciliar é muito mais importante, né? Salvo algum engano, todas as espécies que a professora falou e que eu conheço, elas não são rígidas, né? Elas são flexíveis. Parece que quando vem a mata, se dobra, depois volta normal. É isso mesmo, não? Isso. E muitas delas, então, elas têm os galhos flexíveis, muitas delas são muito ramificadas, né? E isso é muito importante, porque aí a gente tem uma outra função da mata ciliar que é preciso entender. Eu tenho uma árvore que ela está cheia de galhos, ela está toda ramificada. Mesmo árvores grandes, como é o sarandi amarelo, o açoita-cavalo, que se ramificam lá da base. Então, essa água vem e passa por entre esses galhos. Então, essa água não vai exercer uma força contínua sobre aquele único tronco. Certo. E aí ele resiste e ajuda em algo muito importante, que é a redução da força da água. E aí a associação desse monte de árvores que precisa ter ao longo dessa margem que precisa estar preservada, que vai reduzindo a força. A água bate e passa, bate nos troncos e vai passar por entre eles. E assim a água vai perdendo força. Existe até na internet, tem um quadro de uma espécie de vidro, e onde eles colocam de um lado água com jato, e aí, sem nenhuma proteção, ela bate com força no final. Outra, eles colocam uma proteção ambiental, soltam ar, e aí ela não bate com força, ela vai levantando do outro lado devagar. Ou seja, para que a gente possa entender bem, esta é a função da vegetação também. Exatamente, né? Para não impactar tanto, né? Tanta força. Bom, tem um outro tema que nós temos que falar, que é sobre a dragagem do rio. Se fala muito sobre a dragagem. Alguns dizem que não tem que ter dragagem. Eu mesmo já fui o que defendi dizendo de que a dragagem é muito cara, né? Não tem como fazer em todo o rio. Outros defendem a dragagem, que inclusive está na questão legal. A lei diz que tem que ter a dragagem do rio em alguns pontos. O que a professora, a bióloga, a pesquisadora de mata ciliar fala sobre a dragagem do rio? Então, essa é uma pergunta muito, muito, muito importante e essencial neste momento, né? Então, primeira coisa, tem que se ter estudos. Não dá para sair dizendo que nós vamos dragar tudo. Gente, como? Recursos para isso? Maquinários? Onde colocar o material? Pensando no rio Taquari. Vou chegar em qualquer margem e vou botar as máquinas? Eu não consigo imaginar isso. Não se deve fazer isso? Na minha opinião, em rios assim tão grandes como o Taquari, é ficar enxugando gelo, como se costuma dizer, né? E criar outros impactos ambientais, com as margens que já estão desestabilizadas e com esse material, com esses resíduos. Então, na minha opinião, é preciso esperar, a gente precisa esperar baixar as águas, a gente está perto de um período de estiagem, vamos ver a situação, como isso está. Agora, rios pequenos, talvez seja uma situação, e aí a gente tem muitos estudos, inclusive o IPH, que fala isso, né? Rios grandes, em grandes planícies, enfim, é algo muito complexo e que os danos poderão ser muito maiores do que a situação que está. E não vai baixar o nível da água, né? E aí eu quero tocar numa questão muito importante e que as pessoas não estão, talvez, analisando isso. Eu vou fazer a dragagem agora.
Mas se eu não fizer a proteção das margens, eu vou ter que dragar de novo, e dragar de novo, e dragar de novo. Então, me parece que isso, muitas vezes, está sendo uma escapatória para a gente não olhar para um aspecto muito importante. Básico. O básico. E que a gente não escuta falar, que é preciso recuperar as margens. Me parece que isso está sendo uma válvula de escape. Eu vou dragar, porque aí eu não preciso recuperar as margens. É a impressão que eu tenho. É o inverso. Tido. E é o inverso que a gente precisa fazer. Não adianta investir bilhões, porque eu imagino que isso vai custar bilhões para fazer uma dragagem, que não vai resolver, porque vai continuar acontecendo isso, sem a gente recuperar as margens. Professor, é aqui que a gente eu precisa vou dizer agir. o que nós vimos, nós três que estamos aqui, nós acabamos de descer o Rio, quinta e sexta-feira semana passada, e nós estávamos com muito medo. A rádio, inclusive, que eu trabalho, olha, não vai porque tem pontes debaixo do rio, tem casas, tem muito ferro, tem vidro, muito material. E eu fui bem receoso, mas fui fazer. Sabe o que nós encontramos no Rio Taquari? Desde onde ele se forma, né? Na junção dele do Antas com o Carreiro, e aí passa a receber o nome do Taquari, nada desse material. Eu imagino, eu acredito nada, nisso. Nós não vimos nada disso, nem um tijolo, nós não vimos pedra, não vimos, quer dizer, não vimos concreto, não vimos grande estrutura. Encontramos num ponto específico um ferro muito grande, que tem na expedição Rio Taquari tem imagem, mas vimos muita pedra que desceu do rio, tomou conta. Então, que vai ajudar a reduzir a força. Dá a impressão de que o rio, se nós ficar quieto, ele vai se autolimpar e vai seguir o seu curso. Dá a impressão, eu sou leigo, mas foi isso que eu vi em mais de 100 quilômetros do rio. E nós comentamos sobre isso. Parece que nós deixar ele quieto, ele vai resolver sozinho, desde que a gente não se envolva muito com ele. Exato. Eu concordo contigo e penso, e é a minha bandeira, que a gente precisa trabalhar na reconstituição, na restauração das margens, para que ele tenha a proteção, para que a sua força seja reduzida e em próximos eventos a gente não continue a vivenciar o que a gente está vivenciando. Nós não podemos continuar permitindo que tanta terra desça. Né? Rompeu uma ponte lá. Sim, não tem nenhuma proteção. E aí a gente também tem que cuidar com outra situação, que é colocar cimento, fazer... são coisas que a gente precisa cuidar e evitar substituir, né? Por exemplo, se nós não fizermos as margens do rio, a minha cidade está aqui está o rio, e eu não fizer nada para deixar bonito, que nem Porto Alegre fez, que nem Lajeado fez, porque a Orla do Guaíba é lindíssima, né? Perto do que era. Que nem a gente ia para Porto Alegre, nem ia na orla, porque era até perigoso. Sim. Hoje não, tá iluminado, tá bonito, tem pista de skate, quadras, né? O pessoal jogando. Eles estão aproveitando a água do Guaíba, a orla do Guaíba. Acha isso bom ou ruim, ambientalmente falando? Então, a gente precisa sempre olhar o que era antes. Cada ambiente tem a sua característica, né? Tá. Eu não conheço, não sei como era nas margens do Rio Guaíba, que se insiste em dizer que é um lago, né? Isso são estratégias políticas também. E é o quê? É um rio? É um rio. Né? Foz do Guaíba, Foz do Jacuí, Lago Guaíba. Por quê? Por que isso? Depois a gente volta para aquela pergunta, né? Por que isso? Porque quando eu considero um lago numa zona urbana, a área de APP é menor. Tem essa questão. Quer dizer, não só política, imobiliária, né? Imobiliária também, eu sei. Econômica. Aqui, o próximo de nós, em Lajeado, um bairro estava se criando às margens do rio. E aí veio a enchente, o terreno era caríssimo, porque já tinha 2 rampas para descer o rio, os barcos, só. E aí veio uma enchente, 4 enchentes, aliás, e aí ninguém mais quer nem de graça um terreno ali. Então tem essa questão econômica, né, imobiliária também, né? Exatamente. Então é o que se tem, é o que se fala muito em relação a Porto Alegre. Então cada ambiente é preciso estudar as características. O Rio Guaíba, ele não tem a força da água que ela tem aqui, mas ele sobe. Então o que é interessante a gente colocar numa região como Porto Alegre, né? Precisa tirar áreas impermeáveis, substituir por áreas permeáveis. Então, ter locais onde a água infiltra no solo, porque isso vai reduzir a área de inundação, né?
Quando a gente fala da nossa região, a gente precisa olhar o nosso relevo. Né? A gente não tem local para fazer. São raros os locais onde a gente pode fazer algo como foi feito lá em Porto Alegre, porque aqui o rio vem com a velocidade que a gente viu agora. Então, aqui nós temos que trabalhar diferente. Lá é manso. Lá é manso. Só que ele entra nas aqui casas com 28 dias dentro das casas, né? É. Aqui e aí, olha a importância de se ter áreas impermeáveis. Aí existe aquele cimento, áreas permeáveis. Aí a gente tem o cimento que é permeável, que é uma situação que o Uruguai fez agora, né? Porque eles também tiveram uma grande inundação. A gente precisa aprender com essas catástrofes, né? Sim. E nos protegermos a partir disso. Então, vamos abrir os nossos olhos para aquilo que realmente é aplicável, é adequado e que vai nos proteger. Então, o que o Uruguai fez? O cimento permeável, né? Então, a água cimento, infiltra. ele é poroso? Exato. Então, eles criaram locais onde é utilizado cimento poroso para absorver essa água. Nós temos essa tecnologia, não? O Brasil tem? Eu não conheço aqui no Brasil, mas eu não imagino que seja. Eu imagino que não seja algo complexo, né? Eu acho que não, né? E é uma tecnologia que a gente precisa buscar e trazer para cá, né? As cidades esponjas, bom, aqui na nossa região, será que tem algum local? Talvez, né? Passo de Estrela é um caso. Talvez seja uma situação exata, porque isso. ali é plano. Então, são situações para a gente ver. O que a gente precisa reduzir é essas pistas, coisas que têm cimento. Nós precisamos ter estruturas para reduzir a força da água, né? E onde é possível instalar locais onde a água possa infiltrar. E aí eu cito o exemplo da canalização do arroio do Engenho. Ali talvez seja um local que deva ser repensado. Eu já falei isso aí. Né? Eu gostaria de ver esse arroio do Engenho, como eu vi em outros lugares, fora do Brasil, em que tem o arroio, e aí tu enxerga o arroio, enxerga os peixes. A vida. Porque ele assim, não tem quando tu fecha, tu não vê nada. Não e quando tu não vê, tu acaba até escondendo, né? É que nem tu no teu quarto da bagunça, tu tem em casa, em que deixa lá e fecha a porta, ninguém vai ver mesmo, né? Assim a gente tá fazendo com os arroios e tantos outros que nós fechamos, né? Exatamente. Eu preciso ver, antes de encerrar o programa, se o Samuel e o Jonas, que desceram as duas expedições, se eles têm alguma pergunta. Tem alguma dúvida, Samuel? Ô, Jonas, tem alguma dúvida, Jonas? A construção de muro de contenção, como foi feito em Arroio do Gabião. Boa. O Gabião, né? Então, a gente vai ter, porque ele é um muro de contenção, mas feito com rochas, não é cimento, ele não é cimentado, né? E ele é protegido com grade. Então, é tipo uma tela, né? Feito com tela. Exato. Essa é uma técnica de engenharia natural que a gente vai ter que aplicar na nossa região. Mas ele é muito caro também, né? Não é barato. A minha preocupação é onde conseguir material para tudo isso, né? Mas ela é uma técnica viável, sim, mas a gente tem que associar ela com as espécies de mata ciliar. Então, nós temos que associar esses gabiões, né? A gente... Eu tenho aprendido muito sobre isso, porque nós aplicamos técnicas de engenharia natural nas nossas áreas com a parceria do Cleberton Bianchini, né? E, então, esta é uma possibilidade que precisa ser avaliada conforme a característica de cada barranca, né? Então, tem locais que vai ter que ser feito isso. Então, nós temos que associar esses gabiões com vegetação. E é possível e funciona bem. Funciona. E é uma garantia para a cidade. Ali, né? Exato. Tanto que funcionou ali. Mas tem que ter... Eles precisam estar associados com cobertura vegetal. Samuel, tem alguma dúvida, não? A dúvida que o G já foi explodida. Muito bem. Não vão se acostumando a se meter no programa mais. Hoje, como vocês conhecem tanto quanto eu, hoje está tranquilo. Bom, professora, quero agradecer muito, né? Se tiver algum recado para dar, esse é o momento, né? Aproveita. Pode deixar. Quero agradecer muito a presença. Vamos fazer a expedição, já está na lista, né? Jonas e Samuel, para a gente descer junto. A ideia é descer e filmar todas as duas margens do rio, né? Até a barragem e voltar, mostrar como é que está hoje. Nós temos imagens anteriores e mostrar como é que está agora essa margem. Aí a professora vai junto, vai poder nos explicar melhor. Nossa, vou adorar. Então, eu quero deixar assim como um recado final
que se tenha um novo olhar para as nascentes, que os municípios trabalhem isso com as propriedades rurais e urbanas onde tem, que se tenha um novo olhar para a natureza. Nós não podemos vê-la como inimiga, é nela que estão as nossas soluções. E que a gente possa, com base em tudo o que aconteceu, realmente construir ações, nos mobilizarmos no sentido de buscarmos soluções adequadas e que realmente vão nos ajudar. É no momento da catástrofe que a gente pode construir as melhores soluções. E a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa ouvir a ciência. Não dá para a gente sair anunciando coisas aos quatro ventos sem que a gente tenha conhecimento, sem que a gente se aprofunde nisso. E que todos os setores da comunidade se aliem a isso e vamos trabalhar junto na construção da mudança que a gente precisa. Eu vejo que a professora fala com paixão sobre mata Muito. ciliar. Muito. Foram muitas horas nesses rios. Muitas horas. E, assim, recentemente eu caí, desci um barranco rolando, me machuquei. É mesmo? Mas isso não é problema, então eu gosto mesmo. É algo que eu tenho feito, que eu tenho conhecimento sobre isso. Andei por tudo por aí e eu quero contribuir na construção, na reconstrução, na restauração das nossas matas, porque a gente precisa dela para que as nossas cidades, para que as nossas propriedades rurais também estejam protegidas. Não é contra a agricultura nem... Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, junto. nós temos que trabalhar juntos. É isso. Bom, e uma frase que a professora falou antes de nós iniciarmos o programa, dizendo de que não mexa muito na natureza, né? Ela se recompõe sozinha, ela dá a volta, né? A gente não pode interferir demais, só deixa ela seguir o ciclo, né? Exatamente. Como nós agora destruímos, nós temos que reconstruir. Porque depois ela deixa sozinha, com ela. Ela sozinha agora, na situação que está, não vai ter como. Porque a gente e nós vamos pagar o preço por isso. Vamos. É porque a gente tem um outro problema, que são as espécies exóticas invasoras, que isso aí é motivo de um outro podcast. Outro podcast, é verdade. Vamos fazer. Então, a gente vai ter que dar uma mãozinha até para acelerar, porque a gente precisa. Bom, programa Parte Técnica, o Samuel Alves, o Jonas de Siqueira. Você pode se inscrever, compartilhe, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, que é o podcast hoje falando de um assunto muito importante, mais do que importante, né? Polêmico, inclusive, que tem muito perito, né? Ah, sim, sim. Vê um vídeo no YouTube e sai dando comentário, não Exatamente, é assim, né? não é assim, não. Tem que ir lá, descer e subir os barrancos, cair dentro do rio também. Faz parte. Faz parte. Professora, obrigado. Imagina, eu que agradeço muito, muito por estar aqui. Bom, o programa volta na próxima segunda-feira com mais um entrevistado falando sobre um assunto importante para o Vale do Taquari. Fala muito bem. Se comunica bem, fácil. Mas sangue, né?